Sansão foi ensinado pelos seus pais, foi alertado pelos seus pais, foi lembrado do voto, porque o voto de Nazireu era para que Sansão começasse a libertar a nação de Israel dos filisteus. E os próprios israelitas aqui já não estão reconhecendo. Eles querem se livrar de Sansão para que vivam em paz debaixo daquela opressão dos filisteus. Já estavam assimilando o pecado e suas consequências. Vamos nos ajustar a isso e vamos seguir a nossa vida. Mas Deus não tinha escolhido a nação de Israel, Deus não tinha preparado a nação de Israel, Deus não tinha se revelado à nação de Israel, Deus não tinha feito alianças com a nação de Israel, Deus não tinha ajudado a nação de Israel a ser uma nação como eles foram, para viver dessa forma. Então Deus precisava redimir a nação de Israel, tirar ela daquela situação para que eles voltassem a ter uma existência significativa, proposital para aquilo que Deus tinha escolhido eles. Mas a própria nação de Israel já estava rejeitando o próprio libertador que Deus estava levantando. Então, nem Sansão tinha uma consciência exata do propósito de vida dele, como a nação de Israel não tinha essa consciência exata. O que acontece é que Deus vai instigando uma inimizade, Deus vai provocando uma inimizade, intrigas entre Sansão e os filisteus, para que algo chegasse a um ponto de haver uma ruptura daquela opressão e para que a nação de Israel desvencilhasse daquelas amarras que os deixavam daquele jeito, prostrados e sem cumprir o propósito diante de Deus. Então, Deus estava provocando situações, usando as peripécias, aquele caráter não controlado, aqueles impulsos de Sansão, para que houvesse uma inimizade e houvesse uma ruptura, e que os filisteus agissem com a sua maldade, e ao agir com a maldade contra Sansão, encontrariam, então, um homem capacitado por Deus, que iria começar a destruir. Então, foi a plantação, foi 30 homens e foi 1.000 homens derrotados, mortos ali por Sansão. Então, olha só, 30 homens, plantação destruída, 1.000 homens, por um só, com uma queixada, não era míssil, não era metralhadora, era uma queixada. Que mágica é essa? Como que pode? Então, esses homens vão para a batalha contra Sansão, chega o relato aos governantes. Espera aí, quem é esse cara? Como que pode? É quase inacreditável. Então, de início, era uma intriga, um problema numa cidade, um problema local, mas isso toma uma proporção que nós vamos ver hoje que se tornou nacional. Uma nação dos filisteus, e agora está totalmente contra e querendo descobrir qual é a receita. Será que é Gatorade? Será que é essas garrafinhas que vendem aí no Combine? O que ele toma? O que ele faz? Aonde ele vive? Seriam as perguntas que foram tentar fazer. E hoje a gente vai ver, começando o final da vida de Sansão, no capítulo 16, e nós vamos talvez parar num certo ponto aqui, fala que a graça redentora, atrás de toda essa confusão, dessas intrigas, da vida de Sansão, menosprezando o dom que ele tinha, o chamado que ele tinha, menosprezando o privilégio que ele tinha, e a própria nação de Israel rejeitando o libertador, essa graça redentora de Deus não vai deixar de agir. Ela vai continuar agindo e ela vai cumprir seu propósito, apesar do menosprezo do chamado e do privilégio. O que nós vamos ver no capítulo 16 é que essa graça redentora de Deus sobre a nação de Israel, em restaurar e redimir e trazer de volta a nação de Israel, ela vai cumprir o seu propósito. Por quê? Apesar de sermos infiéis, de menosprezarmos o chamado, de menosprezarmos os privilégios, Deus cumpre o seu propósito conosco. Ele é fiel. Deus sempre vai ser fiel. E até através das atitudes erradas, de um comportamento errado, impulsivo,
E agora que nós vamos ver no capítulo 16, esse comportamento assim, alicerçado no sucesso. Sucesso é uma das coisas mais perigosas na nossa vida. Sucesso, ele é um estupim, ele é um gatilho para a maioria das pessoas se afastarem de Deus. Por quê? Vão confiar nos seus próprios méritos. A mente vai nos enganar. Eu sou o cara. Comigo ninguém pode. E é isso que nós vamos ver em Sansão aqui. Olha só, nós vamos ler, né, comentar algumas coisas desse texto, mas o Samuel, que escreveu esse livro, ele está relatando e jogando para a nossa mente como se fosse um filme, como se a gente conseguisse estar lá imaginando esses eventos. Então, depois de destruir de matar aqueles 1.000 homens com uma queixada de burro, né, Sansão, não vou usar a mesma palavra que eu acabei de falar, o burro, né, ele vai ir a Gaza. É a mesma cidade, mesmo local que hoje nós temos. Por isso que ela chama Filistia, Palestina, Filisteus. É a mesma raiz das palavras aí. Então, era um povo cruel, eles já tinham matado aquela moça filisteia, né, que foi entregue para Sansão, mataram o pai dela. Eles não têm piedade. E eles não gostam de perder. Então, quem falhou aqui, principalmente eles são muito severos consigo mesmo, porque se alguém foi a razão deles perderem alguma coisa, eles são muito cruéis. E é o que fizeram com a moça, né, e o pai dela, que tinha sido prometido para casamento para Sansão. Sansão aqui vai mostrar esse ímpeto que ele tem, esse descontrole que ele tem, essa falta esse transtorno, se a gente pudesse usar palavras assim sociológicas hoje, né, esse transtorno obsessivo por um rabo de saia. O cara parece que não tem controle. É quando coloca no seu coração um ídolo, que é a ideia de que eu preciso amar e eu preciso ser amado. Você vai demonstrar aqui aquilo que é um problema social muito grande hoje. Eu preciso ser amado. E algumas vezes a pessoa vai fazer de tudo para ter essa necessidade suprida. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. É para isso que servem as prostitutas. Foi dito aos gazitas, os moradores de Gaza: Sansão chegou aqui. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no portão da cidade. Interessante que os homens maus, eles gostam de ficar à espreita, emboscada, às escondidas, querem pegar, querem dar o bote. Então, nós temos que ter ciência e esperteza de saber que existem pessoas ao nosso redor, com quem muitas vezes nós trabalhamos, estudamos, convivemos, vizinhos, pessoas que olham com um sorriso para você, mas sempre estão à espreita, sempre vendo uma oportunidade para dar o golpe. E quando nós deslizamos, lá estão eles, como oportunistas, para nos derrubar e nos avacalhar. Sansão chegou aqui, disseram eles. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando. São pacientes, às escondidas, no portão da cidade, ao redor do portão da cidade, em alguns lugares escondidos ali. Ficaram em silêncio toda a noite. Gente, como é difícil. Então, são pessoas disciplinadas por causa do propósito que têm. Pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Tinha um propósito em comum. Pergunta, ou para nós pensarmos: Sansão era israelita, da tribo de Dan, um pouco longe daqui dessa terra. O que ele foi fazer lá? Já tinha matado 30 homens, já tinha tocado fogo na plantação, destruiu a economia dos filisteus. Já tinha matado 1.000 homens. O que ele vai fazer em Gaza, uma cidade grande, e estar com uma prostituta?
é um impulso incontrolável, e agora o sucesso bateu na cabeça dele, ele achando que não importa o que ele deseje, ele vai se livrar. Esse era o pensamento de Sansão. Eu sou indestrutível. Versículo 3. Então, em primeiro lugar, Sansão começou a amar o perigo. Essa questão da adrenalina, né, que ela causa uma satisfação, uma sensação muito boa. Aí, em segundo lugar, Sansão ama, mostra aqui que ele começou a amar, demonstrava esse amor pela disputa. Vamos ver quem pode mais. Vamos trocar uma guerrinha aqui. Versículo 3. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Ele era inteligente. Uma inteligência burra. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta do portão, né, aquelas duas portas assim, e as arrancou juntamente com os seus batentes e a tranca. Muito fácil. As cidades tinham portões grandes, tinha uma madeira, um tronco por dentro que travava, e tinha que ter o arriete, muitas vezes muito forte. Arriete era um tronco, muitas vezes uma carranca, que vários soldados carregavam. E vocês já viram esse filme? Eles vinham e... Bam, bam. Ou a tranca arrancava, ou as dobradiças eram arrancadas, ou a tranca era arrebentada. E muitas vezes ficavam ali horas e horas e não acontecia nada. E Gaza era uma cidade importante. As pessoas, a maior parte do pessoal morava dentro da cidade, era uma cidade fortificada. E Sansão simplesmente pegou elas, arrancou. Como é difícil em nossas casas, de repente, que a gente tem que remover uma porta para entrar uma geladeira. E essas portas frágeis que nós temos. Dá uma dor de cabeça, dá esforço. Para Sansão. Esse homem pegou a porta, arrancou, e olha só, ele arrancou juntamente com os batentes, então removeu ela da fixação nas paredes, ali nas pedras, e juntamente com a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente a Hebrom. Não somente destruiu ela, mas pegou, colocou aqui e saiu. Como se não fosse nada. Ele não tinha feito isso antes. E fez. E deu certo. Correu perigo. Tinha gente ali disputando para pegar ele. De noite sai de silêncio, arranca tudo, sai e coloca nas costas, e os caras não acordaram. Imagine a satisfação que isso produz no coração. Começou a amar a disputa. E aqui tem uma foto que tiraram na época dele carregando. Talvez é isso, talvez é maior, talvez não sei. Mas é algo aqui que é para se considerar. Versículo 4. Vai ter uma outra história aqui. Então, novamente, a repetição de Sansão com esse impulso descontrolado por um rabo de saia. Versículo 4. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Vocês sabem a história dela, que ele vai cair, né? Já vamos dar um spoiler aqui, que ele vai ter um problema muito sério por causa do relacionamento deles aqui. Ele vai cair na sedução dela. Alguns falam que era impossível que Sansão não caísse, porque ela era um mulherão. Ela ia dali, lá. É só. Mas aqui nós temos Dalila. Então, os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram. A Palestina, que essa região aí, ela tinha 5 governantes, 5 cidades. Gaza era a mais importante. Esses 5 governantes, e talvez mais alguns assim importantes, mas 5 principais foram aí até quando souberam que havia esse relacionamento, que o cara estava apaixonado, caidão por Dalila.
Os homens sabem que toda pessoa caidão e já não começa a pensar direito, e quando gosta, quando tinha perceberam que ele tinha essa necessidade, já foi uma moça, depois agora essa prostituta, depois agora a Dalila, e é dessa região, opa, o cara tem esse problema. Eles inteligentemente falaram assim, fizeram uma proposta para ela. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e disseram: convença-o. Na sua Bíblia está outra palavra. Persuade. A melhor tradução seria seduza-o. Isto é, usa todas as artimanhas que você tem com uma mulher bonita, uma mulher sexy, uma mulher atraente, para chegar ao coração dele e pegar aquilo que está lá só lá dentro e ninguém sabe. Então, convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Eles têm uma intenção muito clara, e eles deixam claro essa intenção para Dalila. Eles querem que percebem que ela talvez seria a única capaz de descobrir qual que era o segredo, a coisa mística que fazia ele conseguir fazer aquelas ações, 30 homens, a incendiar a plantação, derrotar 1.000 homens sozinho com uma queixada de burro. Isso não é natural. Tem alguma coisa mística, algum segredo, alguma coisa que ele bebe, alguma coisa que é místico. Tanto os filisteus achavam que a força de Sansão não estava ligado ao voto, à pessoa de Deus. O voto era simplesmente um carimbo de que Deus iria capacitar, empoderar Sansão para realizar aquilo. Porque 2 vezes já vimos que o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão de uma tal forma que ele realizou aquelas coisas. Não foi o voto em si. O voto era uma celebração, era uma marca de que Deus tinha uma aliança, tinha um compromisso de fidelidade, de capacitação com Sansão. E aqui, então, esses homens, não somente os filisteus achavam que havia alguma mágica em Sansão, como também o próprio Sansão começa a achar dessa forma. Que eu tenho uma mágica, que somente talvez uma criptonita pode desfazer essa mágica. E ele achava que existia essa criptonita. Então, aqui, essa mulher grande recebe a proposta de uma grande recompensa sedutora. Não para ela ser sedutora, mas essa recompensa foi muito sedutora para ela. Seria mais ou menos 3 milhões de reais. Isso em ienes daria 90. Faz uma conversão aí, mais ou menos. Mas quanto? Daria 90 mais ou menos, 90 milhões. Você multiplica os 3 milhões por 30. Vai dar isso, mais ou menos. 90 milhões de ienes. É muito dinheiro. Naquela época, você receber isso daria uma boa vida, não daria? E principalmente para uma mulher. Versículo 6. Sansão vai demonstrar que essa inclinação para um rabo de saia levava ele a se sujeitar a um relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo, quando você necessita daquele relacionamento, necessita ser amado, você se sujeita a coisas que no primeiro estágio, na primeira ocorrência, você pularia fora. Você cairia fora. E quantas pessoas se sujeitam a um relacionamento abusivo ali e ficam presos àquilo, não conseguem se desvencilhar. Então, Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu:
Se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Se lembra que aquela primeira moça que ele ia casar, ela também foi ameaçada. Aqui ela não recebeu proposta de recompensa, ela foi ameaçada. Os filisteus falaram para ela: tente descobrir. Se Sansão, se você não descobrir qual é o enigma dele, nós vamos matar você e o seu pai. Então ela, por causa desse medo, em vez de falar com Sansão, ela se sujeitou à ameaça dos filisteus, mas acabou sendo morta de qualquer jeito pelos filisteus, pelos seus patrícios, pelo seu povo. Aqui Dalila está pensando nessa grande quantia de dinheiro. E ela vai atrás. Na hora que Sansão ouviu essa proposta, essa pergunta, ele já deveria questionar. Por que você está fazendo essa pergunta? O que está acontecendo? Por que você tem interesse nisso? Talvez na primeira vez, tudo bem, você cai. Você entra na armadilha, porque a pessoa pode mentir, fazer alguma coisa. E aí ele falou, brincando com ela, né? Como ele brincou com aquela outra mulher lá também, mas ela não aguentou. Se me amarrarem com 7 cordas de flecha, assim, que estejam ainda úmidas, estejam no preparo de esticar, você quase não consegue arrebentar de qualquer jeito, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então ele como brincando aqui, olha, existe uma magia assim. Se você me amarrar com essas cordas, a minha força vai embora. E eu ficarei fraco e serei igual a qualquer homem. Já pensava que já não era uma pessoa qualquer. Achava que ele não era uma pessoa qualquer. Ele já está desconsiderando essa aliança de Deus com ele, a capacitação do Espírito com ele. E aí Sansão vai continuar brincando com o perigo. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, do jeito que ele falou, e com as cordas ela o amarrou. Ele deixou com que ela amarre. Talvez dorme, tomou um pileque com ela lá, dormiu e ela vai e amarra. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio de estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim não se soube que se consistia a força que ele tinha. Então, aquelas cordas inquebráveis, na hora que Sansão recebeu o alerta amoroso e esperto da sua esposa com a intenção de socorrer ele, tudo embuste. Aí Sansão saiu, arrebentou aquelas cordas como se arrebenta essas estopa, esses paninhos velhos que ficam meio chamuscados, ficam perto do fogo para você apagar alguma coisa. Aquilo ali você pega, rasga fácil. Não foi nada, nem suou. Então ele começou a brincar com o perigo. Foi a primeira vez, dá para se aprender uma lição. Versículo 10. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Já Sansão deveria estar indo embora. Por que ele permaneceu ali? Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. E ele continua zombando. Primeiro ele brincou, agora ele está zombando do perigo. E ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, que nunca foram usadas. Qual a primeira experiência lá dos seus amigos de Judá? Ficarei fraco e serei como qualquer outro nome. Percebe que o sucesso está... Ele está em Gaza, está na casa do inimigo. O inimigo tenta vir e arma arapuca para ele, mas ele está gostoso. Aquela adrenalina está muito bom. Eu vou mostrar para esses caras quem eu sou. Começa a zombar do perigo. Dalila, versículo 12. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm aí. Segunda vez. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Segunda vez. Mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha corrente. Sabe aquela linha que nós temos no Brasil para fazer pipa?
a linha corrente até machucava o dedo. Mas aqui foi com... Legal. É gostoso, né? Começa a zombar, e aí ele vai começar a achar que tem domínio, poder, controle sobre o perigo. Versículo 13. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Como é difícil uma mulher dramática. Como é difícil para o homem aguentar. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças, ele tinha 7 tranças, o cabelo era comprido, então ele fez tranças para poder... Tem os jamaicanos que fazem algumas tranças e passam cera, né? Um negócio meio estranho. Mas Sansão tinha longas tranças, 7 tranças ele tinha, e se você tecer num tear, isto é, juntar com pano, aquela máquina de fazer tecido, e depois era colocado alguns pinos para o pano ficar seguro, aquilo era quase impossível arrancar ali. Então ele fala: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como... Essa é a minha criptonita. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, e é interessante o sucesso. Sucesso faz a gente se envolver com o perigo e, mesmo assim, dormir profundamente. Descansar. Não há temor, porque nós somos os bons. Nós somos... Eu consigo. Quando a gente tem algum perigo, a gente fica ansioso. Não comemos, não dormimos. Sansão dorme aqui. Já foi 2 vezes a traição da esposa, ele continua no lugar e ele dorme. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Como que isso pode acontecer? Esse sono, havia o barulho do tear, houve uma movimentação, como ela conseguia fazer? Ou ela é muito delicada, muito assim, cuidadosa, ou Sansão já está apegado ao perigo. Como não fosse nada. E realmente não estava sendo nada. Ele estava enganando ela, ele estava vencendo, ele estava destruindo, e cada vez mais vai crescendo a reputação dele, e ele está gostando disso. Versículo 14. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou, 3ª vez: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino, desfez lá os panos que estavam prendendo lá, tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama? Aí ela apelou. Porque era justamente isso o problema de Sansão. Buscar ser amado aonde em fontes erradas. Somente Deus pode nos amar. Quando nós buscamos ser amado a todo custo, corremos perigo, achando que tal pessoa, tal coisa vai suprir a necessidade que nós temos, nós podemos ficar apegados ao perigo. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Dramática. Por que ela está fazendo esse teatro? Hã? O Ocanê. Né? Então, a todo custo. Não me importa. E aí, versículo 16. Ela o importunava, mandava e-mail, mandava WhatsApp, mandava torpedo. Torpedo não existe mais, né? A toda hora, ali do lado dele. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Essa mulher
Então, aqui ele vai mostrar uma característica de nós homens, né? Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo foi cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Sansão conta uma verdade, que ele tinha um voto, desde desde o ventre da mãe dele. Mas essa consagração era até a morte dele. Segundo, que ele começa a pensar como os filisteus estão pensando, que a força era uma magia derivada de um voto. A consagração era um símbolo para que a presença de Deus viesse ali na vida dele. Não era o segredo. E dá para a gente entender um pouquinho daqui a pouco. Vendido ao perigo. Então ele amava, ele zombava o perigo, apegado ao perigo, dormindo com o perigo, e agora ele é vendido ao perigo, sem saber o perigo que ele estava correndo. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, ela sentiu: agora é. As outras eram um pouco meio estranhas, mas eu acreditei nele, mas agora eu acho que é a verdade. Mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais essa vez. Imagina a situação dela. Está pronto de receber dinheiro, os caras fazem essa sedução com ela, ela dá uma resposta, esconde os homens no quarto, faz o que deve ser feito. Quando os homens vêm abocanhar Sansão, ele se desvencilha, bate naqueles caras saem fugindo. Então ela começou a ser tratada como enganadora também. Ela está numa situação complicada, correndo até risco de vida, e também de não ter aquela prosperidade que ela poderia ter. Mas agora ela percebeu que alguma coisa, aquela dramatização, aquela capenguice que ela demonstra de clamar para ele, e agora falando: você não me ama, apelou para o sentimento, para a necessidade dele, de que ele poderia perder ela venceu. Ela sentiu: opa, parece que agora tem verdade. Então ela fala para esses governantes, ela mandou chamar os governantes e disse para ele: olha, venha mais essa vez, porque agora ele contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram agora o dinheiro. Sacos de dinheiro. 5.500 ciclos, moedas de prata. E agora ele está no colo do perigo. Olha só, já deveria ter ido embora 4 vezes, né? Já foi 3 vezes ser enganado pelo seu amor, colocado em perigo, mas ele está se divertindo, ele está curtindo isso. Mas agora ele falou a verdade, entre aspas, achando, tanto ele e os filisteus, achando que há um misticismo naquele voto. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Dormindo, que sono, hein? E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então, inicialmente, parece que realmente aquele voto, o cabelo, é que dava poder para Sansão, o cabelo comprido. Então ela gritou: Sansão! Pela 4ª vez. Sansão! Os filisteus vêm vindo aí! Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes. Nem ele acreditava que o poder estava no cabelo. Porque mesmo o rapaz, talvez até acordado, está rapando a minha coisa. Como esses caras são bobos. Não existe poder num voto. E me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já se havia retirado temporariamente. Aqui a gente vê a graça redentora usando essa maluquice de comportamento de Sansão e deixando Dalila seguir em frente e tudo isso acontecendo, porque Deus tinha um propósito com a vida de Sansão.
apesar de Sansão ter privilégio, ser capacitado, ele é um instrumento que Deus está usando para culminar na libertação da nação de Israel dos filisteus. Olhando só para o momento, só para a questão pontual, a gente está curtindo a história. Mas a gente tem que ver o todo, o que Deus está fazendo. A nação estava assimilada ao poder e ao pecado, afastados de Deus. Estavam sujeitos aos filisteus. Nem eles clamavam por libertação, nem eles pediam um libertador. Deus que teve que vir, levantar um libertador, e a própria nação de Israel entrega a Sansão para os filisteus. A nação de Israel estava assimilada com o pecado e com o opressor. Tudo isso faz parte de um projeto muito maior. E isso que muitas vezes nos atrapalha a entender as ações de Deus. Porque nós pensamos que Deus só está fazendo algo pontual, aqui e agora. Não, Deus tem um plano. Ele teve a criação, a queda, a redenção e vai ter a consumação. Tudo isso pertence, toda a história da humanidade, ela é resumida nesses 4 eventos principais. Daqui a um tempo vai acontecer algumas coisas que fazem parte do processo de consumação. E que no final estaremos para sempre com Deus, com o povo santo, glorificado e imortalizado. E o que estamos vivendo agora é um processo em que Deus está nos levando a nos parecer mais com Cristo. Nós devemos dar atenção ao presente, aos momentos, a cada coisa que acontece. Mas a gente tem que saber do todo. É uma visão macro e uma visão micro. Para percebermos se algumas coisas que estão acontecendo combinam com esse propósito eterno de Deus para comigo. E se alguma coisa que não está acontecendo, é por causa desse propósito eterno de Deus. E não ficar chorando, lamentando ou clamando por algo que falta ou que nós almejamos. Ter uma sensibilidade, uma compreensão muito maior do que as coisas que estão acontecendo a cada momento. Uma das coisas que Paulo fala em Efésios, fala que o mundo jaz no maligno, segue as orientações da potestade do ar. Eles são sem Deus no mundo. A ideia é que nós temos Deus no mundo. O que isso significa? Nós temos um propósito, nós temos um objetivo, nós temos um alvo. E Sansão estava curtindo simplesmente a vida. E aqui ele está no colo do perigo. Mas, mesmo assim, ele é um instrumento de Deus para realizar uma obra. Porque Deus fez uma aliança antes dele nascer. Você será consagrado, terá o voto nazireu, e ele começará a livrar a nação de Israel dos filisteus. E aqui, se a gente olhar pontualmente o que estava acontecendo, parece que tudo acabou. Agora, Zé Fini. Não vai ter. As promessas parece que se quebraram. Deus parece estar irado. Deus se retirou dele. Chega, não quero mais brincar. Esse cara só pisou na bola. Porque ele gostava de viver no colo do perigo. Mas o texto fala assim, mas ele não sabia. No começo da história de Sansão, os pais também não sabiam que aquilo que estava acontecendo é porque Deus instigava os filisteus contra Sansão e Sansão contra os filisteus para ter uma ruptura. Quantas vezes nós temos dificuldade de não ter a perspicácia, a inteligência, a espiritualidade, o conhecimento, o entendimento daquilo que Deus está fazendo. E a nossa reação, muitas vezes, é até contrária àquela reação que Deus esperava. E a coisa mais triste aqui é que depois de 4 vezes que Sansão foi alertado que os filisteus vêm aí, ele não sabia, não sentia, não percebia que o Senhor não estava mais com ele. Pois não havia diferença.
do que ele era antes, do que ele era agora. Sansão não sentiu-se vazio. Ele não sentiu falta de paz no coração, porque o comportamento, as afeições, as inclinações deles não incluía Deus. Deus estava usando ele como um instrumento, mas internamente ele achava que era o mesmo. Ele não percebeu que Deus estava mais com ele. Essa é uma tragédia. O que será que acontecia conosco se nós terminarmos o culto, fomos para casa, dormirmos, acordávamos de manhã e, de repente, Deus não está comigo? Será que a gente perceberia? Será que aconteceria? Será que a gente sentiria alguma coisa? Será que havia algum incômodo? Alguma coisa estranha? Será que a gente perceberia pelo nosso modo de pensar? Pelos nossos desejos? Pela nossa vontade? Pela nossa intrepidez? Será que a gente sentiria? Sansão não sentiu nada. Que tragédia! Eu acho que não existe mais nenhuma tragédia que um ser humano possa ter ao ponto de chegar um momento dele não perceber que Deus não está. E ele achar que está tudo bem. Jesus na cruz percebeu, você se lembra? E era uma sensação. Mas o Pai nunca se desvinculou, Deus nunca se desfez, Deus nunca se martirizou. Mas Jesus sentiu um momento, e era necessário, e era parte da condenação que caía com ele, e esse era o cálice que ele falou, se for possível, passa de mim esse cálice, porque eu não quero ter uma sensação de que fui abandonado, que fui condenado pelo Senhor. E Jesus chorou lágrimas de sangue por isso. Sansão não percebeu. Como é triste isso, né? E que alerta. O que nós faríamos se alguém gritasse para nós: Sansão, os filisteus estão vindo. O que a gente faria? Comigo ninguém pode. Eu sou o cara. Eu tenho Deus. Usar privilégios e chamados como proteção para pecar. Eu estou seguro. Eu vou parar hoje aqui. A mensagem é um pouco mais longa, mas eu vou parar aqui. Eu só queria um desenho bem bonito entre Sansão e Dalila, aquele lugarzinho aconchegante dos dois, e aquele lugar só love, né? Só para recordar, ele vai se enrolando e cada vez zombando, acreditando mais em si e não percebendo que Deus já não estava mais com ele, capacitando. Ele não tinha aquela capacitação especial para fazer aquela tarefa. Primeiro, a zombaria dele, e Dalila fala, você está zombando de mim. Mas, ao mesmo tempo, Sansão está zombando de Deus. Eu sou o cara. Eu sou um cara de sucesso. Primeiro, Sansão falou que se amarrasse ele com 7 cordas de arco úmidas, ele seria um homem comum. Se amarrasse com cordas novas, que nunca foram usadas, ele seria um homem comum. Sansão, os filisteus vêm aí. Se prendesse as 7 tranças do cabelo dele, tecesse ali no pano do tear e prendesse com um pino, ele seria um homem comum. Se raspasse o cabelo com navalha, ele seria um homem comum. Isso pertencia ao voto. E aí ele não percebeu que Deus deixou de estar. Deus se retirou para cumprir o seu propósito. E a recompensa para Dalila saiu dali com 1.100 moedas de pratas de 5 governantes. Então, das 5.500 moedas de prata, dá mais ou menos 3 milhões de reais. Hein, Rogério? Ajudaria, né? Um pouquinho? 30 mil reais por mês. Hã?
O título dessa mensagem, dessa parte da mensagem, é que a graça redentora cumpre seu propósito apesar do menosprezo do chamado e privilégios. Todos nós somos chamados por Deus para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Nós recebemos algo que Salomão não recebeu, nós recebemos o selo do Espírito Santo e nós recebemos os talentos e dons de Deus. Mesmo apesar das nossas imperfeições, das nossas fraquezas, limitações, Deus nos usa para a sua glória. E como Sansão, nós podemos inverter esses privilégios, esse chamado, esse status que só temos por causa de Cristo, nós podemos usar em nosso favor, para a nossa glória, para o nosso orgulho, ou acharmos que podemos brincar com o perigo. Mas a gente usa uma expressão, é aquele que brinca com fogo. O que acontece? Se queima. Sansão brincou com fogo. E mesmo assim, Deus vai demonstrar a sua graça redentora através da vida dele. Só que vai custar algo muito caro para ele, muito precioso para ele. Ele vai cumprir os seus propósitos, as promessas de Deus para a nação de Israel vão se realizar. Ele vai ser nazireu até o fim da sua vida, só que custou algo muito precioso. Ele vai ser humilhado, desprezado, vai ser motivo de riso, de chacota. O Deus dele, para quem ele foi chamado para demonstrar a sua glória, vai ser insultado. O nosso Deus pode ser insultado por causa da zombaria que fazemos do perigo. Não entendemos o quanto o perigo é perigoso. E a graça redentora cumpre seu propósito, apesar do menosprezo, chamado e privilégio. Deus não vai cessar a sua obra redentora de consumação por causa de nós. Ele vai cumprir. Ele vai estabelecer o seu reino, apesar de nós. Amém?